Vou gravar mais um vídeo para o Kawaii, né? Já tenho 600 vídeos lá, então vou gravar mais um, né? Então, vamos lá. E hoje eu vou falar sobre o anticristo e também como vem o anticristo. Ele já tá? Sim. Já tem pessoas que estão abrindo caminho para o anticristo. Ele não está ainda. Anticristo não está no meio de nós, mas a obra do anticristo já começou no meio de nós. Porque precisa alguém para abrir caminho. Você vê que veio João Batista para abrir caminho para Jesus Cristo, certo? Aí nós estamos, os pregadores, né? Os pregadores, os evangelistas, estão abrindo caminho para a segunda volta de Jesus Cristo. Então João Batista abriu caminhos para a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E os evangelistas estão abrindo caminho para a segunda volta de Jesus. Mas também, porém, tem alguns que estão abrindo caminhos para a vinda do anticristo. Quem são? Políticos? Não. Político ninguém vai acreditar. Se for político, ninguém vai acreditar. E quem será então? Quando se parte em religião, ninguém vai acreditar que um político fala em política, sobre coisas materiais, não sobre coisas espirituais. Então, se falar sobre coisas espirituais, ninguém vai acreditar. E ninguém vai obedecer. Mas então, quem está abrindo o caminho para o anticristo? São os pastores, pregadores, são dirigentes de igrejas. E não todos, claro que não todos. Mas tem uma terça parte de dirigentes da igreja que nem estão percebendo, mas estão abrindo o caminho para a vinda do anticristo. Eles estão trabalhando, na verdade, para o anticristo, né? Muitos pregadores, evangelistas, estão trabalhando para Deus, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a terça parte desses pastores estão trabalhando para o inimigo, estão trabalhando para o anticristo e não estão sabendo. Não que eles queiram trabalhar para o inimigo, para o anticristo, mas eles estão trabalhando sem perceber. Como há muito pecado que a pessoa não sabe que é pecado e está pecando, né? E assim também tem muitos dirigentes de igreja que estão trabalhando para o anticristo e não estão sabendo. Então o anticristo não é um político que vai abrir caminho para o anticristo, porque ninguém ia acreditar. E nos pastores, missionárias, pastoras, dirigentes de igreja, na verdade, né? São dirigentes de igreja. Esse dirigente de igreja, o povo vai acreditar. Se eles pedir, não orem assim, as pessoas vão obedecer. Não deve revelar, as pessoas vão obedecer. Não deve profetizar, as pessoas vão obedecer. Então, da maneira que eles conduzir, as pessoas vão obedecer e vão acreditar, porque eles são líderes. Então o povo acredita no líder. Assim que muitos acreditam no governo, muitos acreditam no governo, naquilo que o governo vai fazer, né? Das coisas materiais. Assim também muitos acreditam no seu líder religioso, nas coisas espirituais. Então, aí que mora o perigo, que muitos líderes estão censurando a revelação, a profecia, a oração de mãos. Como eu comentei no outro vídeo, eu conheço igreja que pastores não
não admite que alguém, dentro da igreja dele, que alguém revele, que alguém profetize e que alguém expila demônios. Então a pessoa entra com problema e sai com problema. Entra doente e sai doente. Então a pessoa não é liberta. Se a pessoa está sendo perturbada ou castigada, não é castigada, né? Oprimida por demônios, espíritos imundos, ela vai congregar naquela igreja e o estado dela vai piorando cada vez mais. Porque não há libertação. Igreja assim não há libertação. Então esse dirigente da igreja está trabalhando para o anticristo. Porque ele censura a revelação, censura a profecia, que é Deus falando através da boca do profeta. É Deus falando através da boca do pregador, do obreiro, do membro, enfim, da pessoa que está congregando naquela igreja. Então ele censura a própria palavra de Deus. E ele censurando, ele não admitindo que seja revelado, profetizado e feito libertação, aí veja comigo se isso não é trabalhar para o anticristo. Hein? Isso é trabalhar para o anticristo. Aí vem muita censura. Tem muitas pessoas, dirigentes de igreja, que censura o obreiro, o membro. E no meu caso, eu estou sendo censurado dentro da minha própria igreja. E eu já vi muitas pessoas. Se você sair por aí e fazer uma pesquisa, quantas pessoas que congregam em igreja diferente de uma da outra estão sendo censurados. São sendo censurados pelos líderes. Os líderes que só querem eles pregar, só querem eles fazer e se mostrar. Que só eles sabem, que só eles têm o Espírito Santo, que só eles têm Deus, que só eles têm dom, que só eles sabem fazer. E se alguém se levantar a fazer, eles têm ciúme. Eles querem que a pessoa seja sempre abaixo dos pés deles. Sempre abaixo. Sempre abaixo. A pessoa não pode crescer espiritualmente, porque eles não deixam. A maioria de pregadores são assim. Invejosos e ciumentos e invejosos. Se levantar alguém usado por Deus de fazer muito e começar a fazer muito, é censurado, é cortado. Então isso é inveja. É inveja e muitos fazem isso, muitos. Eu vejo por mim. Eu sou censurado dentro da minha própria igreja. Eu, como pastor da igreja, estou sendo censurado e não posso revelar, não posso profetizar, não posso fazer a primeira parte do culto, não posso fazer a segunda parte do culto, não posso pregar, não posso fazer nada. Havendo 5 cultos por semana, não posso fazer nada. Estou sendo censurado. E se eu falar alguma coisa, aí não posso falar. Não posso dar opinião, não posso dar conselho. E muitas pessoas estão igual ao meu caso. Não pode dar conselho, não podem dar palpite. E se pedir para fazer reunião, é ignorado. É ignorado se pedir para fazer reunião. Não pode dar palpite. Não pode aconselhar. Não pode doutrinar. Não pode nada. A única coisa que pode é cantar um louvorzinho e pronto. Não pode revelar, não pode profetizar, não pode aconselhar, não pode doutrinar, não pode dar conselho, não pode dar palpite, não pode, então, nada. Se é só para cantar um louvorzinho lá na frente do púlpito, se é para cantar só um louvorzinho,
qualquer um vai cantar. Qualquer pessoa vai cantar. Até mesmo a pessoa que não é evangélica pede para cantar, vai cantar e pronto. Mas agora, um obreiro, um diácono, um obreiro, um presbítero, um missionário sendo censurado, e um pastor, o próprio pastor, líder da igreja, sendo censurado pela sua esposa. Outras igrejas, talvez o marido censurando a esposa. No outro caso, a esposa censurando o marido, não deixando nem ele falar dentro da igreja, não deixando nem ele dar palpite, nem ele aconselhar. Então, a censura é o anticristo. É o caminho do anticristo, é a censura. Quem está censurando o governo? Não. Não. Os políticos estão censurando? Não. As pessoas se enganam, as pessoas estão se enganando porque as pessoas estão esperando que vai ter uma censura vinda do governo. Estão se enganando, vão esperar, estão igual lá os judeus esperando a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus. Mas na verdade vai ser a segunda vinda. E essas pessoas estão esperando que apareça na política o trabalhar do anticristo. Não, o trabalhar do anticristo já começou a abrir o caminho para o anticristo. Está sendo abrindo o caminho está sendo aberto para o anticristo. E quem está fazendo isso? Os políticos? Não. As pessoas esperam que é dos políticos que vem o abridor de caminho para o anticristo. Não. O abridor do anticristo vem dos dirigentes de igreja. Porque só o povo vai acreditar nos dirigentes de igreja. Porque são os líderes religiosos. Então, vocês podem perceber. Ah, mas já você foi longe demais, você está ficando doido, você está ficando louco. Não, faz uma pesquisa. Pesquise as pessoas que congregam na igreja. Pesquise não os pastores, não os dirigentes da igreja, mas pesquise todas as pessoas que frequentam a igreja, de todas as igrejas, para você ver se não há censura mesmo, se não há ali um trabalhar do anticristo, abrindo o caminho para o anticristo, censurando as pessoas, para que elas não profetizem, para que elas não revelem, para que elas não preguem, e sim elas ficam caladas, não pode dar conselho, não pode dar palpite, para que elas ficam caladas, não pode revelar, não pode profetizar, não pode expelir demônios, não pode orar para libertação, não pode nada. As pessoas estão sendo censuradas em várias igrejas, em muitas igrejas, as pessoas estão sendo censuradas. E daí acha que é o governo que vai censurar. Quem está censurando o povo religioso é os dirigentes da igreja. Os dirigentes da igreja, muitos deles, não vou dizer todos, mas a maioria. A maioria dos dirigentes da igreja estão censurando os obreiros, os diáconos, obreiro, presbítero, pastor, até pastores da igreja. Estão censurando. Então não espere que a censura venha lá do governo, que a censura já começou. Está nos líderes religiosos, líderes de igreja, que estão censurando os membros e obreiros, pastores, presbíteros. Estão sendo censurados pelos líderes da igreja. Está explicado agora? Não espere que a censura venha de lá do governo. A censura já está no meio do povo cristão. Já está sendo censurado. Eu estou sendo censurado. Eu vi muitas pessoas sendo censuradas. E estou vendo. Muitas pessoas estão sendo censuradas. Não pode falar o que pensa. Não pode falar quando Deus entrega alguma coisa. Não pode ser usado pelo Espírito Santo, não pode revelar, não pode profetizar, não pode dar conselho, não pode dar palpite, não pode nada, a não ser cantar um louvorzinho e acabou.
censura. Isso é censura. Não vem do governo, vem dos líderes religiosos. Entre os líderes religiosos. Se eu estou sendo censurado, imagina as outras pessoas. Se eu, sendo uma pessoa ali, o pastor de igreja, estou sendo censurado dentro da minha própria igreja, imagina obreiros e membros. Imagina só. Teve um caso que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ela contou para mim, né? Não é que eu vi falar, ela contou para mim, dizendo que o pastor se levantou com uma inveja tão grande nele, que ele estava pregando, e quando que ele expulsou aquele espírito maligno daquela pessoa, e o pastor chamou a atenção dele e disse: você está querendo usar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa a pessoa. Usa a pessoa para a pessoa fazer isso, para revelar, para profetizar, para orar para libertação, para expelir demônios. O Espírito Santo usa a pessoa. E o pastor ficou bravo com o pregador, disse: não, você está querendo usar o Espírito Santo porque você quer ser mais que todo mundo, porque você quer ser mais que Deus. Então ele censurou o pregador. E teve caso que pastores, líderes da igreja, tomaram o microfone da mão do pregador que estava revelando. Tomou o microfone. Isso já passou dos limites. Isso já é uma coisa que já vergonhosa, sabe? Antiética. Antiética você tomar. Já pensou tomar o microfone da mão, da boca do pregador que está revelando, que está profetizando? Isso é antiético. Isso é vergonhoso. Então, esses administradores de igreja que fazem isso, eles estão abrindo caminho para o anticristo. Eles estão trabalhando não para Jesus Cristo, não para o evangelho de Jesus, mas sim, eles não estão trabalhando para Deus, mas sim para o anticristo. Estão censurando. Eles nem estão notando, mas eles estão trabalhando para o anticristo, abrindo caminho para o anticristo, censurando as pessoas. Isso não pode. Se é proibido, se tem uma lei que proíbe a censura, esses dirigentes de igreja, eles estão cometendo uma coisa grave. Eu não vou chamar de crime nem de delito. Eu vou falar uma coisa grave. Ela tá fora da lei. Ela está fora da lei, está censurando. Está censurando os membros, censurando os diáconos, obreiros, presbíteros, missionários, até pastores. Dirigentes de igreja estão censurando até pastores, pregadores. Estão fora da lei dos homens, fora da lei de Deus. Estão trabalhando para o anticristo. Estão cometendo coisas vergonhosas, antiéticos. Então eu digo, não esperem que venha a censura através do governo. Pode até vir, mas já veio, já está no meio do povo cristão. E os dirigentes da igreja que estão trabalhando com o anticristo, fazendo censura ao povo cristão. Para que o povo cristão não revele, que não profetize, para que não ore para a libertação e muitas coisas mais. Está bem explicado agora? Mas eu não acredito. Você está falando coisa com coisa, que você está louco. Então vai pesquisar. Pesquise as pessoas, vai de igreja em igreja e fale com os membros da igreja, fale com os obreiros, fala para ver se não está acontecendo o que eu estou falando. E aí, isso é grave. Isso é grave. Eles estão impedindo o trabalhar de Deus. Estão pedindo que as pessoas trabalhem para o evangelho de Cristo, para a vinda de Jesus, porque nós temos que trabalhar, o povo tem que trabalhar
para abrir caminhos para a volta de Jesus. Porque João Batista abriu caminho para a vinda de Jesus. Para a vinda, pela primeira vez, para a vinda de Jesus. E nós temos que abrir caminho para a volta de Jesus. Porque ele já veio uma vez, então para a volta de Jesus tem que abrir caminho para a volta de Jesus. Para que quando ele chegue, ele esteja muitas almas salvas. Mas esses dirigentes de igreja, não vou dizer todos, mas uma terça parte deles estão abrindo caminho não para Cristo, estão abrindo caminho para o anticristo, censurando as pessoas, proibindo pregações fortes, proibindo revelações, profecias, proibindo doutrina, proibindo a libertação. E isso se torna antiético, como eu falei, né, do pastor tomar o microfone da mão, da boca do outro pregador. Isso é antiético, isso não pode fazer. Os cristãos falam tanto mal do governo, né, e tanto mal das pessoas governamentais, né, que estão lá no governo, falam tanto mal das pessoas que estão lá, né, no governo, né, deputados, senadores, deputados estaduais, federais, senadores, governos, presidentes, falam tanto mal, né, dos políticos, mas nós temos que se olhar para nós mesmos, porque as maiores falhas vêm de nós. As maiores falhas vêm dos cristãos. Então nós temos que primeiro tirar a trave do nosso olho, para depois tirar a trave do olho do político. Os cristãos têm que primeiro tirar a trave do seu olho, do nosso olho que somos cristãos, para depois tirar a trave do olho do político. Certo? Então Jesus disse, primeiro tira a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu semelhante, do teu irmão. É assim, nós primeiro temos que tirar a trave que está no nosso olho, para depois nós querer tirar a trave. A trave não, tirar o cisco que está no olho do político. Certo? Não tem que ver primeiro o nosso erro. Ver, anotar e deixar de fazer, de cometer aquele erro. Certo?